Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui nós falamos de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. Isso mesmo. E aqui o nosso convidado de hoje tem muita história boa para contar. Ele tem atuação na área da gestão administrativa e de sucesso. Atuou mais de 16 anos em cargos importantes na Tilibra. Também atuou na parte esportiva e tem história na política. Então nós vamos conversar hoje com o Caio Kolbe, que vai contar para a gente muita coisa boa, né, aqui sobre a nossa querida Bauru e sobre a sua atuação também. Caio, seja muito bem-vindo, né, ao Conversa Diária. Eu costumo dizer que é conversando que a gente se entende e também, claro, né, uma conversa aqui como entre amigos. Fique à vontade. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Mara. Obrigado à TV Diário do Brasil pelo convite. Bom, sou bauruense, família estabelecida aqui, né? Há muitos anos, muitas gerações, ligada à Tilibra, que meu avô foi o fundador. E a minha infância em Bauru e a minha adolescência tenho ótimas lembranças, muito ligado ao esporte. Joguei nas categorias de base, joguei basquete nas categorias de base do Luso, jogava futebol também em alguns times de Bauru, nas categorias menores. A vida social muito ligado ao, na época, tênis clube, hoje é conhecido como BTC, mas na nossa época, na Gustavo Maciara, era lembrado como tênis clube. Então, tenho muitas memórias afetivas desse período. Fui fazer faculdade em São Paulo, administração de empresas na Getúlio Vargas, e depois de concluído, retornei a Bauru, exatamente por conta da questão da Tilibra, da família Kolbe e tal, eu como membro da terceira geração. E aconteceu que a terceira geração na qual eu pertenço rapidamente teve que assumir a direção da empresa, porque, infelizmente, a geração do meu pai e dos meus tios, eles faleceram precocemente no início dos anos 80, no intervalo de 15 meses. Então, isso foi muito dolorido, obviamente, para a família, emocionalmente, a própria empresa, mas, felizmente, nós conseguimos dar conta e conseguimos, a terceira geração, já no final dos anos 80, assumir o controle da empresa, que já era grande, já tinha atuação nacional, e que se tornou maior ainda, se tornou referência, se tornou marca líder, até ser vendida para uma empresa multinacional, que aconteceu depois dos anos 2000 e tal. Mas o importante é que ela está aí, não tem mais a razão social de Tilibra, porque é uma empresa internacional hoje e tal, mas a marca Tilibra continua, e mais importante do que a marca, os empregos continuam para os bauruenses, a arrecadação que beneficia o município de Bauru continua, e a vida que segue. Olha, muito bacana, assim, entender, né, um pouquinho da história, que a terceira geração, ela assume uma empresa já com a sua importância aqui na cidade e consegue fazer com que ela cresça muito mais. Indo um pouquinho para a questão da saúde familiar, né, dos óbitos, foi questões de saúde, né, Caio? Você estava falando aqui nos bastidores. Foram questões... E você já assume também justamente por essa razão. Exato. Como eu mencionei, né, a geração do meu pai e dos meus tios faleceram precocemente, com 51, 55, 56 anos. Eram muito jovens ainda, estavam muito ativos, e aí sobrou apenas um dos irmãos dele, e aí nós, da terceira geração, estávamos chegando, e aí houve um período de transição entre o meu tio e os gerentes da geração deles para nossa geração. Isso aconteceu de uma maneira interessante, e no final dos anos 80 nós assumimos, e aí só a terceira geração nós conseguimos dar um impulso bacana e tornar a Tilibra maior do que ela era. E como foi para o senhor assumir, né, a Tilibra? Porque assim, foi algo, uma escolha ou foi realmente uma necessidade? Ela foi uma escolha, né? Desde pequeno, na empresa familiar, tem essa questão, e desde pequeno meu pai
nos orientava nesse sentido, dava exemplos, e mais do que isso, também conseguiu despertar em nós o interesse pela causa, que é fundamental. Então, a Tilibra tinha varejo na época, uma loja enorme, né? E a gente trabalhava no período de volta às aulas, na seção de papelaria, separando listas de material escolar. A gente trabalhava no Natal, em brinquedos, ajudando os vendedores, a loja, enfim. Então, tudo isso você vai, de alguma forma, cristalizando o desejo, a intenção de dar continuidade a esse trabalho, se preparar para isso e tal. E o que a gente não contava é que fosse acontecer assim a questão da liderança, da responsabilidade de forma tão rápida por conta, como eu disse, de situações assim trágicas, no caso de falecimento precoce. Mas é a vida. E para o senhor, tão jovem, assumir uma liderança, inclusive a presidência também, como foi os desafios e as conquistas? Exato, porque eu acabei assim com 31 anos de idade, né, presidente, eu já era diretor já há uns 3 ou 4 anos e tal, mas aí assumi a presidência. Enfim, e eu tive uma razoável formação, sou graduado e pós-graduado em administração de empresas na Getúlio Vargas, que é uma escola referência, e bastante focado, comprometido com a questão, mas o desafio é muito grande, né? E obviamente que mergulhei com tudo, né? Com toda a minha energia, com toda a minha dedicação, com todo o meu foco, e felizmente consegui liderar uma equipe muito comprometida também, com os objetivos da direção, um jargão hoje, né, no mundo corporativo, quer dizer, de funcionários que têm atitude de dono, funcionários que sonham o sono do dono, que abraçam o sono do dono. É lógico que o dono tem que fazer algumas coisas para conseguir esse comprometimento. Isso aí não vem assim de graça, né? Tem que ter, enfim, um entendimento e uma empatia. E, felizmente, conseguimos, né? Tornar, como eu já disse, a Tilibra uma marca líder, referência, e que, inclusive, despertou interesse da maior empresa dos Estados Unidos que queria entrar no Brasil e viu a oportunidade de comprar a empresa líder e tal. Isso acabou acontecendo. A boa gestão, a boa administração, né, pertence mesmo ao senhor. O senhor também fez parte da CESP, né? Gostaria que o senhor mencionasse um pouco, e outras empresas também que estão envolvidas com a administração. Assim, depois da Tilibra eu tive outras experiências, né? Como conselheiro de administração na CESP, por indicação do então governador Geraldo Alckmin, porque eu também fui sempre ligado na minha atuação política. Depois que eu saí da Tilibra, fui candidato a deputado, candidato a prefeito em Bauru, e sempre pelo PSDB. Depois também tive a experiência como conselheiro consultivo de uma empresa que atuava e atua no ramo da Tilibra, e tive um negócio próprio com a minha mulher, aí diferente, de moda, com lojas próprias da marca, no ramo de moda praia casual, em shopping centers, em Bauru, Londrina, Ribeirão Preto, Uberlândia. Aí uma experiência totalmente diferente, saindo do zero, sem marca, sem conhecimento, sem prestígio, sem equipe, e que obviamente que foi um aprendizado muito grande, um desafio muito grande, e que durou 15 anos, mas agora, infelizmente, com o advento no início da pandemia, com a redução do movimento dos shoppings e tal, nós resolvemos encerrar a atividade, e agora eu estou numa fase de transição da minha carreira profissional, e pretendo atuar como conselheiro, serviço de aconselhamento, como conselheiro consultivo para empresas, enfim, né, que estejam abertas é diferente, não é exatamente o conselho de administração, deixa eu explicar. O conselho de administração é uma exigência da legislação para sociedades anônimas de capital aberto. É obrigar, né, quem tem ações negociadas em bolsa de valores, né, capital aberto, tem por obrigação
a constituição de um conselho de administração. Então, já o conselho consultivo, ele é uma deliberação e é uma decisão de empresas de capital fechado, sejam SA, sejam limitadas. Quer dizer, então, e é uma tarefa assim, realmente de aconselhamento. O proprietário que, enfim, está disposto a trazer executivos com bagagem, com experiência, que viveram as dores que ele vive no negócio dele, que possam, de alguma forma, colaborar, contribuir. E eu estou me preparando para isso. Eu tenho uma empresa em São Paulo de educação chamada Board Academy, que é exclusiva para a formação de conselheiros consultivos. Eu estou começando a fazer uns cursos, enfim. Estou numa fase de transição, buscando, enfim. Nessa fase de transição, o senhor também atuou, então, posso dizer assim, com a indústria de cadernos, a Credel. Isso, mas isso já faz um certo tempo também. Eu já vivi essa experiência que eu pretendo agora me dedicar full time, tempo integral, né? Que é de conselho consultivo, e eu já tive essa experiência. E foi bacana. E acho que, enfim, consegui contribuir, no caso, né, com a empresa. E agora eu quero... Estou trabalhando, como eu disse, estou me preparando para me tornar um profissional dessa área, né? Enfim, é sempre bom ter novos projetos e novos desafios. E eu, embora já não seja tão jovem, mas ainda, felizmente, tenho disposição, tenho energia, tenho curiosidade de aprender coisas novas e tal. E estou aí pronto para enfrentar um novo desafio. E até aproveitando também essa deixa, né, de desafios, mas algo que o senhor, né, construiu aqui na parte também esportiva. Eu gostaria que o senhor mencionasse, na época, como foi a experiência. Além de gostar do esporte, ainda trouxe algo para Bauru que permanece até hoje. Sim. É uma coisa bacana, assim, né, da minha história, da minha trajetória. Como eu disse, eu sempre fui apaixonado por esportes, né? Sou São Paulino, sou nordestino, né? E gosto de tênis, de vôlei, de Fórmula 1, enfim. Né? Jogo futebol até hoje, futebol society, no BTC e tal. E, enfim. E desde pequeno também fui nordestino e acabei que fui presidente, junto com meu período de presidente da Tilibra. Fui presidente do Noroeste por 3 anos, no início dos anos 90. Passado ali uns 3 ou 4 anos, surgiu também a questão do basquete. Nós acabamos que a Tilibra patrocinava, ajudava o time da 2ª divisão do Luso, e o time foi campeão, subiu para a 1ª divisão do Estado de São Paulo. Aí nós resolvemos fazer um projeto profissional de basquete, montar uma equipe profissional. A Tilibra ajudou bastante financeiramente. Obviamente que a minha posição à época na Tilibra também ajudou para que isso acontecesse. E foi criado o Tilibra Copimax, que foi a reforma da panela de pressão, nós que fizemos. Foi uma coisa muito bacana. E nos 6 anos que eu fui presidente do Bauru Basquete, nós conseguimos o primeiro campeonato paulista, o primeiro campeonato brasileiro, vice-campeão sul-americano, mas enfim. E mais o importante de tudo isso é que o basquete masculino de Bauru está aí até hoje, né? Já são mais de 25 anos na primeira divisão do basquete masculino, e depois veio o vôlei feminino, que fez um caminho mais ou menos semelhante, começou na Série B, subiu para a Série A com a família Mandalite, ajudando depois o apoio do SESI, e continua o apoio do SESI, e agora trouxe o vôlei feminino, aí Bauru ganhou esse ginásio espetacular do SESI. Então é muita coisa bacana, né? E também quando se fala do esporte em Bauru tem que se fazer o destaque também para a BDA, que eu sempre faço, né? Da família Zopponi, que é o maior centro de formação para esportes, principalmente de polo aquático e natação. Enfim, coisas bacanas que aconteceram, mas a sementinha do Bauru, Tilibra, Copimax, lá em 97, foi importante para que tudo, enfim, de alguma forma serviu
eu acho que de inspiração para que outras coisas boas acontecessem. Um bauruense fazendo aqui, né, a diferença para a própria cidade, isso é muito importante. Eu, como bauruense, eu falo, né, a gente fica muito feliz de ver aqueles que têm as raízes e também faz a diferença. Exato, é paixão, né, envolvimento com a cidade, né, enfim, a gente aprendeu, eu tive um tio que foi prefeito, meu pai foi vereador, meu avô foi pioneiro, o João Kobe, fundador da Tilibra, né, com destaque na área empresarial. Então, né, isso tudo vai sendo transmitido, né, por gerações, a gente absorve e felizmente conseguimos dar a nossa contribuição também. Muito importante. Olha, até aproveitando também, gostaria de entrar um pouquinho na história da política, né? Como que despertou o seu interesse pela política para trazer para a gente algumas informações dessa trajetória no período que atuou. Mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já e continua falando a respeito, tá bom? Olha, e você continue com a gente, não saia daí, nós voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária falando com Caio Kobe, esse administrador de sucesso aqui da cidade, inclusive. Caio, antes do nosso intervalo, no primeiro bloco, eu havia pedido, né, que falasse um pouco sobre a sua história com a política aqui na cidade. Sim, as pessoas até me associam bastante à política, até por conta que eu disputei várias eleições, né? Disputei a eleição para minha primeira eleição que eu disputei em 2002 para deputado federal. Eu tive 73 mil votos, fiquei suplente pelo PSDB, não assumi o cargo. Depois, logo em seguida, disputei a eleição para prefeito de Bauru, a primeira eleição que teve segundo turno, que Bauru tinha passado dos 200 mil eleitores. Cheguei em segundo lugar, avancei para o segundo turno. Cortei bastante a diferença e tal, mas não consegui vencer. E depois, em 2008, fui novamente candidato a prefeito, de novo pelo PSDB. Cheguei em primeiro lugar no primeiro turno, depois fui ultrapassado pelo segundo lugar no segundo turno, enfim. Então, depois disputei mais recentemente outras eleições, também pelo PSDB, para deputado, para vereador. Então, tem uma história política partidária, sempre ligada ao PSDB, por acreditar na social-democracia, no legado do PSDB para o Brasil, muito embora no início desse ano eu tenha tomado a decisão de me afastar, me desfiliei do partido e tal, por achar que também o meu ciclo de militância partidária se encerrou. Mas eu sempre tive interesse por política, apesar de eu ser do setor privado, eu sempre tive interesse pelas coisas públicas, né? Pelo espírito público, porque política é principalmente pensar no que é coletivo, né? A saúde pública, na educação pública, no transporte público, na segurança pública, enfim, né? No meio ambiente, enfim, no que afeta a sociedade como um todo e que, enfim... Assim como essa influência que teve da família na parte de administração, pode-se dizer que também esse interesse pela política também veio? Totalmente, né? Porque, quer dizer, meu pai foi vereador, foi candidato a vice-prefeito na geração dele, meu tio foi presidente do DAI, foi prefeito, exatamente. Então, nós também tivemos, também como exemplo, né, esse envolvimento, essa preocupação de querer participar, de querer contribuir. Então, isso influenciou, sim. E, enfim, eu sou um cara que respiro política até hoje. Enfim, estou sempre envolvido em política nacional, internacional, inconformado com o Trump e a sua liderança tóxica, né? Não só na questão das tarifas, mas das outras barbaridades que ele tem sugerido e ameaçado fazer, mas enfim. Nos bastidores, o senhor comentou aqui, né, referente a uma frase que no seu livro
Fale para a gente, inclusive, o nome dele são Ideias. Resenha Ideias Inspiradoras para o seu desenvolvimento pessoal. E ali tem uma frase que me chamou bastante atenção, que foi justamente disso que nós estamos falando, pelo exemplo. Sobre o exemplo, Pode repetir para nós? A frase é: a palavra estimula, o exemplo arrasta. Então, é a questão da importância da liderança pelo exemplo, né? Seja na empresa, seja na família, seja na sociedade. Então, é um conceito bem bacana, né? O senhor, de tudo um pouco, podemos dizer assim, né? Tem a participação na política, né? Na administração, na liderança, na boa liderança, no esporte. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre a liderança e tem um livro. Qual que é a importância desse livro na sua história também? E gosto de outras coisas também. Eu gosto de música, Olha, gosto de cinema. Ontem eu fui assistir Fórmula 1 aí com o Brad Pitt no papel principal e tal. Gosto de teatro. Felizmente é bom isso, né? É bom ter várias áreas de interesse, né? E desfrutar, né, do que cada uma das áreas oferece, para que você tenha uma vida mais plena, uma vida mais completa. Gosto também de religião, sou católico. Eu e minha mulher vamos todos os domingos à missa, né, que também é uma coisa importante nas diversas dimensões né, que compõem a natureza humana. Enfim. E essa questão do livro, resenha, eu tenho um hobby, um hábito de que eu estou lendo um artigo, eu estou lendo um livro, às vezes até no cinema, né? Eu ouço uma frase, eu vou lá e anoto no caderninho. Aí quando eu vejo, eu tinha uma quantidade enorme de frases sobre os mais diversos temas. E aí, o Rodrigo Coube, meu irmão, é proprietário da editora, Ideia. E aí ele falou, não, vamos lá, vamos editar. Muito E bom. foi bacana, então aí tem ali, enfim, né, essa que eu comentei que você gostou, é uma delas. Uma outra que eu gosto muito é sobre hábito. Né? Primeiro, nós definimos os nossos hábitos. Depois, os nossos hábitos definem quem nós somos, ou, entre parênteses, ou nos tornamos. Né? Essa é uma adição minha. Né? É o que eu falo para os meus filhos. Se você for na livraria e na academia, algumas vezes por semana, o resultado vai ser um. Se você for no bar, né, muitas vezes por semana, beber com os amigos, o resultado vai ser outro. Uma né? excelente reflexão a Então, respeito assim, também da frase. Então, assim, primeiro nós escolhemos nossos hábitos, depois não vai reclamar que está gordo, que está fora de forma, que está não sei o quê, enfim, felizmente não é o caso, mas eu uso como enfim, Caio Coube como educador, né? Perfeito. Caio Coube também é família, quero ressaltar isso. Já mencionou aqui a esposa e os filhos. Por gentileza, o nome deles, né? E o histórico familiar também, né? Como o senhor já trouxe aqui o exemplo, Sim, né? Que sou casado com a Patrícia há 40 anos. Eu a conheci na faculdade em São Paulo. Ela é de família de São Paulo. A mãe é gaúcha, o pai era mineiro, mas ela estudava na GV em São Paulo, e aí nos conhecemos e tal. E, felizmente, me considero um homem de sorte, meu casamento deu certo, e levo muito a Patrícia também. Temos 3 filhos homens, o Vitor, o Alex e o Marcos. O Vitor mora conosco em Bauru, o Alex e o Marcos estudaram na GV também, como nós dois, e trabalham no mercado financeiro. São Faria Limers, né? Trabalham na Faria Lima, né? Então tem esse termo, quem trabalha na Faria Lima é Faria Limer. Eu tenho 2 filhos Faria Limer. Caio Coube se sente realizado? Eu me sinto grato, né? Pelas oportunidades que eu tive e me sinto satisfeito pelas realizações que eu consegui. Nem tudo que eu fiz deu certo na vida, mas eu acho que tem muita coisa que deu certo. A vida é assim, entre erros e acertos. Acho que
eu tive mais acertos do que erros, e aí tem uma frase também interessante, né, que é atribuída a Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando de Pessoa, né? Fernando de Pessoa tinha vários heterônimos, e que diz: coloque tudo o que tu és no mínimo que tu fazes. Qualquer coisa que você vá fazer, procure fazer, né, bem feito. Muito bom. Então, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Gostaria que, por gentileza, deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, aquilo que está no coração. Fique muito à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Mara, muito generosa aí na condução dessa nossa conversa, né? Dessa nossa resenha, né? Gosto do futebol, também os boleiros gostam de falar, olha, o gostoso é a resenha, é sempre o que vem depois e tal. Obviamente, parabenizo mais uma vez a TV Diário do Brasil pela iniciativa. E a mensagem que eu digo, que eu deixo exatamente, eu vou invocar uma outra frase, né, que também eu acho importante, que diz respeito às relações humanas, né? Eu prezo muito o respeito, né, o respeito ao outro, o respeito. E tem uma frase que é emblemática em relação a isso, que diz: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Fenomenal. Fechamos então com chave de ouro. Obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Desejo sucesso e deixo claro o convite para retornar, para bater um papo conosco novamente. Eu só preciso vir com mais estoque de frases, porque hoje acho que eu exagerei um pouquinho, mas como eu tenho um livro, não vai ser tão difícil. Excelente. Obrigada pela participação. Então, conversamos com Caio Kolbe, esse administrador que tem uma trajetória de sucesso. Para mim foi uma alegria recebê-lo e nesse bate-papo do Conversa Diária. Espero que para você também. E aqui eu vou deixando meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.